no nosso meio, né? Algo maravilhoso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Levítico, capítulo de número 23. E eu queria que você não perdesse esse momento da palavra. Se o pessoal que está participando também do teatro puder chamar lá e dizer para o pessoal sentar, o pessoal da dança também. Eu sei que eles agora estão tudo se trocando, mas é um momento muito importante, né? Obrigado pela presença, Moisés, Cláudia, sua esposa. Sejam bem-vindos, viu? É um momento muito importante a festa de tabernáculo. Festa de tabernáculo. Levítico 23, 34. Vocês encontraram? Amém? Encontraram? Levítico, capítulo de número 23, versículo 34, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias, celebrarás ao Senhor por 7 dias. A festa de tabernáculo, conhecida como festa de tabernáculo ou festa de Sucote, né? É uma festa que foi instituída pelo Senhor por um estatuto perpétuo, e é considerada a festa de todas as festas. Festa de tabernáculo de Sucote quer dizer festa das tendas, conhecida como festa da Sucá, de Sucote, que é mais ou menos como essa tenda que está montada e os levitas estão dentro delas, né? Assim, em todo Israel e na casa dos israelitas, nesses 7 dias, eles montam essas tendas nas varandas, nos quintais, nos restaurantes, e o povo de Israel se coloca debaixo dela como um memorial, lembrando o grande poder e a grande unção e libertação que Deus fez para com o seu povo. E essa festa, tudo começou lá no deserto, tudo começou naquele momento, depois que Moisés quebrou as tábuas, e eles quebraram literalmente aqui, vocês viram, né? Por causa que o povo adorou o bezerro de ouro. Passou-se um tempo, e Deus chamou Moisés novamente para um encontro, e Moisés subiu ao monte Sinai, e novamente Deus entregou a lei ao povo. E entregando esta lei, quando Moisés voltou desta lei, com as leis, com as tábuas das leis novamente, aí o povo já mais quebrantado, mais temeroso, porque por causa daquela adoração do bezerro de ouro, morreram 3.000 pessoas, porque os que não queriam adorar outros deuses, quando Moisés desceu e disse a palavra do Senhor, e Deus tinha os rejeitado, os próprios irmãos mataram os idólatras, e morreu naquele dia 3.000 pessoas, mais ou menos. E agora mais temeroso eles receberam, e naquele mesmo comando, quando Moisés desceu do monte, depois de novo com as tábuas da lei, Deus disse para Moisés: diga para o meu povo agora trazer as ofertas para a construção do tabernáculo, porque eu irei habitar no meio do meu povo. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. Êxodo 25, 8 e 9 diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. E ali deu-se início à construção do tabernáculo, e a esta festa maravilhosa, aonde o povo lembra o que Deus fez por ele, os grandes feitos do Senhor para com o seu povo. Eu quero dizer para você, a vontade de Deus, em primeira instância, foi realmente eliminar todo o povo, porque depois que quebrou as tábuas, quando Moisés subiu novamente ao monte, Deus tinha uma sentença, e a sentença foi: irei acabar com todo este povo, e começarei uma nova geração em você, Moisés. Mas Moisés estava, quem pegou as últimas ministrações, porque nós estamos vivendo isso,
Amém? Quem pegou as últimas ministrações de Yom Kippur ouviu falar disso. Que foi nesse tempo de Techuvá, que Moisés estava no monte, no tempo de Techuvá, e era o tempo, como diz lá Daniel capítulo 7, em que os livros estão abertos, e o quebrantamento e arrependimento de Moisés pelo povo mudou e revogou a sentença, e intercedeu diante de Deus para que Deus não fizesse isso. Então Deus decidiu não eliminar o povo, mas Deus tomou um posicionamento, porque Deus revogou a causa de Israel e disse: agora eu vou morar, eu vou habitar no meio deles. Deus ama tanto gente, Deus ama tanto você, Deus te ama tanto, que só habitar entre nós não foi o suficiente. Primeiro habitou em tendas, depois construiu um templo para Ele, mas Ele amou tanto gente, Deus ama tanto gente, que decidiu morar dentro da gente, e ainda vai nos levar para o céu, e fez casa para todos nós lá no céu. Deus te ama, e decidiu morar dentro de você. Eu quero dizer, a palavra profética desta noite é: Deus decidiu habitar com você, Deus continuará habitando em você. Você é a casa favorita de Deus, e a sua casa é um pedacinho do céu. Alguém recebe aqui nessa noite? Aleluia. Você é a melhor habitação de Deus, e Deus decidiu morar, celebrar tabernáculos. Ele desata uma unção de bênçãos espirituais e também de bênçãos materiais. Diga assim: bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Nós passamos pelos 10 dias de Ai, para me explicar aqui rapidamente, porque os 10 dias e porque hoje é o 15º dia. Porque há 15 dias atrás houve o Rosh Hashanah, que foi o ano novo bíblico. Não é o ano novo que nós vamos celebrar em 1º de janeiro. Essa celebração é uma celebração pagã, porque o nosso calendário é um calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório, e é um calendário solar. Mas o calendário bíblico, ele não é solar, ele é lunar. E nós viramos o ano há 15 dias atrás, iniciou-se o ano bíblico, que está nas Sagradas Escrituras, e nós celebramos ele, e depois de alguns dias, de 10 dias, depois do início do ano, nós celebramos Yom Kippur. Quem esteve aqui quarta-feira na celebração de Yom Kippur? Ah, Deus rasgou o céu na quarta-feira aqui. Foi ou não foi? Fizemos o dia do arrependimento, oramos 24 horas, essa igreja ficou aberta 24 horas, da pôr do sol da terça-feira ao pôr do sol da quarta-feira, e foi um grande mover sobrenatural aqui. E agora no 15º dia se inicia tabernáculos, e o povo em tabernáculos pedia a Deus, e pede a Deus. Eles fazem dois atos importantes. O primeiro, o agradecimento. Obrigado, Senhor, pela colheita que o Senhor já nos deu. Você pode dizer isso? Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor já me deu. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Às vezes você pode pensar: eu não tenho nada. Mas se vir enchente e levar o que você tem, você vai dizer: perdi tudo. É verdade ou não é? Sim ou não? O que você tem, seja grato. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Mas em tabernáculo é um clamor intercessório pedindo a Deus: Deus, agora envia a chuva sobre a terra, porque o povo de Israel vivia da agricultura. Então eles clamavam, celebravam a Deus para que o próximo ano, nesse início de ano, Deus enviasse muita chuva, para que fosse abundante a colheita. E eu quero dizer profeticamente, vocês celebrando em tabernáculo estão debaixo desta bênção de chuva. As chuvas de bênção virão sobre nós. E eu vou falar, o relógio, ele é tão preciso de Israel, porque nós estávamos numa sequidão, no 35, 38 graus, e não tinha um pingo de umidade. Mas ontem os céus se abriram, e Deus mandou chuva sobre o Brasil, de uma forma extraordinária. Você pode se alegrar na presença dele? Dê a ele um grito de júbilo. Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil. Eu não sei se você pode não ter reparado, mas você vai reparar daqui em diante. Tem uma notícia que está em todas as televisões do mundo, e essa notícia está todos os dias nessas televisões.
É a notícia, o que acontece em Israel. Mas Israel é do tamanho de Sergipe. Percebe isso? Perto do planeta Terra. Israel é do tamanho de Sergipe. E ela é notícia em todas as televisões, todos os dias. Há uma notícia do que acontece em Jerusalém. Porque ele é o relógio. É o espiritual de Deus. Deus voltará. E quando ele voltar, ele reinará desde Jerusalém todas as nações da terra. Amém? E a igreja junto com ele reinará. Tem alguém aqui que vai reinar com Cristo nos 1000 anos? Então dê um aplauso a ele. Celebrar tabernáculos é desatar esta unção de prosperidade sobre as nossas vidas. Nós nos arrependemos, pedimos a revogação de toda a sentença que por acaso nós causamos ou semeamos em Yom Kippur, nos 10 dias de arrependimento. E agora Deus liberou o nosso clamor. E em tabernáculos ele libera a unção de chuva, de bênção, e virá uma unção de prosperidade, como diz lá em Deuteronômio capítulo 15: 7 dias celebrarás a festa do Senhor o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor o teu Deus há de te abençoar em toda a tua colheita. Posso ouvir um amém? Amém. Ele há de abençoar em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Então é uma certeza. Se você está de coração aberto aqui celebrando o tabernáculo, você sai hoje deste lugar com uma unção de uma grande colheita, e você vai colher este ano que você nunca colheu nos anos anteriores. Só os que recebem, dê um grito de júbilo ao Senhor. É a liberação. Há uma liberação espiritual de Deus nesse tabernáculo. Tabernáculo também é conhecida como a festa das nações. Nós vemos isso lá em Zacarias 14:16, como foi ministrado aqui, né? Para que todas as nações, Zacarias 14, versículo 16, diz assim: e acontecerá que todos os que restaram de todas as nações subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem as festas de tabernáculos, ou festa das cabanas. Posso ouvir um amém? Então é conhecida como a festa de todas as festas. É a festa que dá a liberação das festas nos inícios de ano, começando com o arrependimento e depois com essa grande celebração. Há 3 significados em tabernáculo. Eu vou dar uma pincelada hoje e vou desvendar um mistério amanhã. Amém? Vou desvendar parte do mistério hoje e um restante amanhã, para que você venha ouvir o que tem amanhã. Isso aqui você não vai aprender em nenhum tipo de curso de teologia, querido. Isso aqui é revelação, é rema de Deus. Diga a pessoa que está perto de você: hoje tem um rema de Deus. Há 3 significados em tabernáculo. O primeiro significado: provisão. Deus foi, é e sempre será o provedor daqueles que nele confiam. Posso ouvir um amém? Não, você não entendeu. Deus foi e foi com o povo de Israel. Deus é e Deus sempre será o provedor daqueles que nele confiam. Se você confia em Deus, querido, eu vou dizer uma coisa para você: não se assuste, não se assuste. O meu emprego está em jogo, as minhas finanças estão em jogo, eu estou passando por um deserto. Está passando por um deserto, Deus está só ensinando você a crescer, querido. Não se apavore no deserto, porque o povo viveu 40 anos no deserto, e nos 40 anos nem a roupa do seu corpo se gastou, porque Deus foi a provisão no amanhecer ao anoitecer. Deus foi a proteção e a provisão desse povo por 40 anos, e se Deus foi provedor com ele, será e continuará sendo sempre com a sua vida também. Posso ouvir um amém? Todos aqueles que amam a Deus serão protegidos e guardados pela sua mão poderosa. Segundo, cobertura. Primeiro, provisão. Segundo, cobertura. Sucá. A sucá representa uma tenda. Era uma festa para celebrar o tempo em que o povo de Israel morou nessas tendas no deserto. Foi quando o povo ficou abrigado sobre essas tendas.
Veja, escute, estão me ouvindo? Escute. Cessa a conversa. Mas vocês gostam de tomar uma chamada. Eu vou aguentando vocês batendo papo no paralelo, batendo papo. Eu vou aguentando, mas aí... Né, missionário Davi? Escute, eu enxergo tudo daqui. Tudo, embaixo e em cima. Quem anda e quem conversa. Você está me ouvindo? Posso ouvir um amém? Amém? Eu ganhei um dom de Deus. Sabe o que é o dom? O dom de ver tudo. Eu vejo a mosquinha passando lá no fundo assim, me chama atenção. É verdade. Às vezes eu falo assim: Deus, fecha os meus olhos, deixa eu me concentrar no Senhor para não ver o que o povo faz. Estão me ouvindo? Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Você quer receber essa palavra? Amém. Então escute. Açucar era uma tenda, e essa tenda no deserto, uma tenda frágil, feita de tecido. Uma tempestade de areia poderia sacudir toda essa tenda. O povo poderia ficar perdido. E no deserto há muitas tempestades. Nós vemos algumas tempestades passar aqui no Caribe, no sul da Flórida, e devasta a casa, levanta a vaca, né? Derruba caminhão, tomba caminhão. Nós vemos tanta tempestade arrancando o telhado das casas. Essas tempestades também aconteciam no deserto. Você sabia disso, irmão? Tempestades de areia com velocidades assim tremendas. E aquele povo era guardado e protegido por Deus, porque Deus era a sua cobertura. Sucá representa uma cobertura frágil, e é o que Deus determinou e decidiu nas suas escrituras, que nós devemos estar debaixo de uma cobertura, devemos sempre estar debaixo de uma liderança, porque foi assim que Deus instituiu os líderes de células que cuidam da sua vida, os pastores que pastoreiam as suas vidas, o seu marido que é sacerdote sobre a casa, e o homem será o cabeça da sua casa, da mulher de toda a sua família. Mas este homem é frágil, mas este homem erra. Ele é uma sucá, ele é frágil, ele não aguentaria as tempestades, nem os líderes, nem os pastores, nem os bispos, nem os apóstolos. São homens, mas não são eles o que sustenta tudo isso, mas sim aquele que vive eternamente. Ele é a cobertura. Assim decidiu Deus, e levantou sobre si homens e mulheres temente a Deus, que vão governar o povo, mas governar segundo a sua palavra, segundo a sua lei, segundo as suas escrituras. E assim é o governo de Deus sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, entramos debaixo desta cobertura. Quando nós entendemos e estamos debaixo desta sucá, estamos debaixo dessa autoridade, querido, uma unção sobrenatural é liberada sobre a sua vida. E quando a unção não é liberada, quando nós entramos no estado de rebeldia, porque quando nós não submetemos as nossas lideranças, diz lá o profeta Samuel, que é um pecado de rebeldia, e o pecado de rebeldia é um pecado de feitiçaria. Então não há prosperidade, não há bênção debaixo da rebeldia. Mas quando nós nos colocamos debaixo da autoridade, quando nós nos submetemos à autoridade e recebemos dessa autoridade a unção que vem de Deus, você entra num novo nível de unção, de prosperidade, de milagre, de sinais, de prodígio. E eu quero dizer para você, se você é um discípulo fiel, e você é um discípulo obediente, se você entender o princípio de autoridade, a sua vida esse ano vai virar, Deus vai virar o seu cativeiro, e neste ano você vai viver o melhor ano da sua vida, se você entrar debaixo dessa cobertura com respeito, com dedicação, amando a Deus e amando o seu líder, amando o seu pastor, amando o seu marido, amando o seu pai, amando toda a autoridade sobre a sua vida. Só os que recebem, dão um forte aplauso ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. É ou não é? Toda autoridade é constituída por Deus? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: toda autoridade é constituída por Deus? O que ele disse aí? Que é? Então por que você não obedece? É ou não é? Se a autoridade é constituída por Deus, então por que nós não obedecemos?
Posso ouvir um amém? Nós temos que entender, receber e respeitar. Acho que os meus discípulos estavam todos impactados. Hoje chegou no escurinho, né, meu vice-prefeito? Porque o vice-prefeito não podia estar sentado lá, ele é uma autoridade. E por respeito às autoridades que são constituídas por Deus, ele precisa tomar um lugar de honra. Amém? Hoje a primeira fileira aqui todinha está separada para os convidados, para a minha família, para os meus pastores de aliança e para os meus 12. Porque eles são uma equipe que estão mudando, transformando vidas. Eles merecem honra. Posso ouvir um amém? O seu líder merece ser honrado, viu? Você está me ouvindo? Porque eu honro os meus discípulos. Porque eles são homens e mulheres que cuidam desse povo, que estão multiplicando e que estão mudando a geografia dessa cidade. Posso ouvir um amém? Você concorda com isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Primeiro, provisão. Segundo, cobertura. E terceiro, descanso. Quem quer descanso aqui? Quem quer descanso aqui? Olha, querido, a sua alma descansará no Senhor, quando você entender esse princípio e não afligir mais a sua alma. O Salmo 37, versículo 7 diz assim: descanse no Senhor e espera nele. Nós devemos esperar em Deus, nele nós devemos descansar. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso guarda de Israel, e quem nos protege, nós iremos descansar. Nenhuma aflição vai tomar o nosso coração. Você vai dormir, não tem por que ficar aflito. Mas e o dia de amanhã? A Deus pertence, e Ele é o Deus provedor. Posso ouvir um amém? Deus vai prover todas as coisas. Não fique aflito no seu coração, na sua alma. Descanse em Deus, é promessa dele. Nesse tabernáculo você vai receber provisão, você vai receber cobertura e você vai receber o descanso do Senhor. Posso ouvir um amém? Um elemento chave, vou concluir. E aí vem um rema de Deus. Vem uma coisa aqui que você, por acaso, não conheça, mas eu vou ensinar hoje aqui para você. Um elemento chave da festa de tabernáculos é um ato profético que acontecia os 7 dias da festa. 7 dias seguidos dessa celebração, e o povo de Israel celebra por 7 dias. Esse ato profético acontece. Veja, esse ato acontecia em Jerusalém, quando foi construído o templo. Não acontecia na época do deserto, quando estava no tabernáculo, mas quando foi construído o templo em Jerusalém. Esse ato acontecia os 7 dias seguidos. É conhecido como o ato do derramamento das águas vivas. Diga assim, águas vivas. Era composto por sacerdotes. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Amém? Estão me ouvindo? Era feito turnos de sacerdotes, e saíam 3 grupos de sacerdotes para funções diferentes na celebração da festa, durante os 7 dias. Saía um turno, uma turma de sacerdote para a cidade de Jerusalém, e eles procuravam uma planta chamada salgueira, uma planta que solta 2 folhas junto. E eles colhiam essas plantas. Tinham que ser plantas de no mínimo 8 metros de altura. Eles colhiam essas plantas, cortavam elas, juntavam e carregavam essas plantas, empurrando, sincronizado até o lugar do templo. O empurrar dessas plantas fazia um som ruá, ruá. E esse ruá no hebraico significa espírito. E era o ato profético do Espírito do Senhor soprando sobre Jerusalém. Uma outra turma de sacerdotes era responsável por fazer os sacrifícios. E os sacrifícios dos animais que eram colocados no altar, no altar onde faziam o sacrifício, no altar onde fazia a expiação.
E uma outra turma de sacerdote aí composta por um líder que era o sumo sacerdote. Vocês estão me ouvindo? Essa turma, eles desciam para a cidade baixa de Jerusalém. Eles iam em direção a um tanque, chamado tanque de Siloé, que significa o enviado, né? E quando eles desciam a esse tanque, o sacerdote, o sumo sacerdote, com um vaso de ouro, ele tomava água desse tanque, porque profeticamente eles acreditavam e criam que essa era a água viva, a água da vida. E pegando desta água, eles voltavam cantando, louvando a Deus para o lugar do templo, todos os dias na celebração da festa. Quando chegavam lá no lugar do templo, eles chegavam sincronizadamente. De um lado chegavam os sacerdotes com o sacrifício, na outra porta chegavam os sacerdotes trazendo as folhas de salgueiros, os salgueiros que eles colheram, e da outra ponta chegava o sumo sacerdote com um vaso de ouro, e também tinha um sacerdote com um vaso de prata, e nesse vaso de prata ele carregava o vinho, e eles iam na direção do altar do sacrifício. Chegando ali na direção do altar, os sacerdotes que fizeram o sacrifício colocavam os sacrifícios em cima do altar. Os sacerdotes que chegavam com o salgueiro, eles rodeavam o altar por 7 vezes, fazendo aquele som do ruá, profetizando que o Espírito Santo iria soprar sobre o templo, iria soprar sobre ele. E todo o templo do Senhor estava uma multidão incontáveis de pessoas ali, alegres, adorando a Deus, louvando a Deus. E eles faziam um cântico ao Senhor, e eles cantavam e adoravam e louvavam ao Senhor, e diziam assim, eles louvavam exatamente o que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Eu vou ler para vocês, diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o teu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibam-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vós. Amém. E eu posso profetizar hoje, dizer: e vós, igreja da restauração, com alegria tirareis águas da fonte da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e cantai quão excelso é o seu nome, Senhor. Cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas em vosso meio. Saibam-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Cotia, porque grande é o Santo de Israel no meio de vós. Posso ouvir um amém? Todo Israel, pode aplaudir o Senhor Jesus. Todo Israel, uma multidão incontáveis de homens, mulheres, crianças, cantando este louvor. Eu quero até propor um desafio, um louvor do Isaías capítulo 12, né? Você podia sentar com o seu marido e fazer uma melodia nesse louvor, nesse cântico profético. E nesse cântico eles diziam que eram arrancadas águas da fonte da salvação. Qual era a fonte de salvação? Aonde tinha ido o sumo sacerdote. Vocês estão aqui? Faz assim a pessoa do seu lado, ó. Diga para ela: se você não quer prestar atenção, não me atrapalhe. Eles
tinham ido no tanque chamado Siloé, e colheram do tanque, que é o tanque do enviado, a água viva, das fontes da salvação. E eles exultavam com alegria, com grande louvor, clamando a Deus e louvando ao Senhor por aquele feito, enquanto os sacerdotes faziam aquele cerimonial profético dentro do templo, na frente do templo, esperando de Deus o louvor. Olha, nesse mesmo momento, quando os sacerdotes se preparavam, quando os sacerdotes colocaram o sacrifício no altar, os dois sacerdotes carregando o vaso de prata, o outro o vaso de ouro com a água viva, eles subiam ao lado do altar e se preparavam para o derramamento das águas. Vocês estão me ouvindo? Posso ouvir um amém? Nesse mesmo momento, os sacerdotes embaixo pegavam aquelas folhas, aquelas plantas de salgueiro, e juntavam uma na outra, formando uma sucá, dizendo profeticamente que Deus era a sua cobertura, que Deus estava cobrindo. E naquele momento eles recitavam o Salmo de 113 até o Salmo de 118. Eu vou recitar aqui o Salmo número 113, e ele é um salmo profético. Se você quiser receber no seu espírito, receba, amém? Ele diz assim: louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor, exaltado será o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai, igreja da restauração, ao Senhor o vosso Deus. Aleluia. Eles recebiam, eles adoravam, eles preparavam todo este momento sublime, profético. E nesse mesmo tempo em que eles faziam tudo isso, depois de recitar esses salmos, eu estou contando coisa que isso é preciosidade. Eu não estou inventando história, isso ocorria todas as festas de tabernáculo enquanto o templo foi construído, até 70 depois de Cristo. E aí depois o templo foi destruído e houve a diáspora. Mas até lá, toda a festa de tabernáculo eles faziam esse cerimonial. E aí, depois de recitar esses salmos, eles diziam, e num momento sublime, todos juntos, todo Israel parava a gritaria, o cântico e o louvor e a adoração, os levitas, e com um grande coro, eles pronunciavam repetidamente por 7 vezes, dizendo: salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora. Posso ouvir isso? Mais forte, mais forte, mais forte. Salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora. Desde o céu de Cotia, profeticamente, salva-nos agora, salva-nos agora, salva-nos agora. Coloque-se de pé, marchando e profetizando. Salva-nos agora. Mais alto. Salva-nos agora. Eu não estou te ouvindo. Salva-nos agora. Para o Senhor. Salva-nos agora. 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 Olha, escute. De repente, um silêncio tomou todo Israel. Aquele momento, o sumo sacerdote virava aquele jarro de ouro contendo a água viva que retirou do tanque de Siloé. Simultaneamente,
também era virado o vaso de prata. E esse mistério dessa revelação eu revelo só amanhã. E quando eles viravam os vasos, os silêncios, porque eles esperavam a manifestação de Deus. Eles viram os sinais, eles viveram os sinais. Neste exato momento, eles faziam isso os 7 dias seguidos. E no último dia, diz o Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37 e 38. Não quero que você abra, eu quero que você ouça. Diz a palavra: e no último dia, o grande dia da festa, era o auge da festa. Eles estavam almejando, era o último dia. Eles esperavam a manifestação de Deus. E Deus se manifestou. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se tem alguém aqui que crê no Senhor Jesus, eu quero dizer para você: um rio de água viva vai fluir do seu interior nessa noite. Aleluia! Naquele momento, pode aplaudir o Senhor. Naquele momento, começaram a dizer: eis o Messias, eis aí o Messias. Alguns incrédulos disseram: pode vir a salvação da Galileia? Não viria de Belém, de alguma aldeia de Belém? E entre eles houve grande discussão e foram até os sacerdotes. E Jesus se retirou daquele momento. Mas houve um momento durante a noite que eu só explico amanhã. E explico aquele momento do vaso de ouro e do vaso de vinho sendo derramado. É um desafio para você, né? Mas eu quero dizer, esta noite, se você crê, um rio de água viva vai fluir dentro de você. Diante do poço, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus se apresentou a uma mulher samaritana e disse para ela: se você soubesse a quem pede águas, eu te daria a água viva, a água da vida, e ela jorraria do seu ventre, e nunca mais você teria sede. Jesus, quando encontrou o cego, fez uma poça de lama e passou os seus olhos, disse para ele: vá ao tanque de Siloé e se lave na água viva. Ele é a água viva. Eles esperavam a manifestação e ele se manifestou. O Messias se manifestou. E hoje ele está se manifestando em você. O desejo de Deus em tabernáculo é habitar dentro de você. E habitar dentro de você, para que dentro de você possa jorrar esta água viva. E quando essa água viva jorrar dentro de você, você nunca mais terá sede. Levante suas mãos ao céu. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos. Deixa fluir a água. Deixa fluir a água. Nesse tabernáculo, deixa fluir o rio do Senhor. Deixa fluir no seu interior. Se concentre nele, olhe para ele. Deixe o Espírito Santo fluir. Porque nesta noite Deus tem um profético para você. E Deus tem uma unção sobrenatural na sua vida. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios da água viva correrão do seu ventre. Deixa fluir a água, deixa fluir essa água dentro de você. Hoje Deus habita na sua casa. Hoje Deus habita em seu coração. Hoje um rio vai fluir de dentro de você. Vai mudar a sua geografia, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Eu me rasgo por
Suas águas, Água viva. que correm do trono, águas que me limpam, que me purificam. Água viva. As suas águas que fluem do trono, que fluem do trono. Água viva, água viva. Rio de Deus, banha-nos neste lugar. Eu quero beber, eu quero beber. Receba, receba. Mais das tuas águas, Receba, receba. mais do teu poder. Águas que me lavam, águas que me Receba, purificam. receba, receba. Águas que me saciam. Ela está fluindo em nós. Águas que me lavam. Ela está fluindo em nós. Águas vivas. Ela está fluindo em nós. Águas vivas. Fluindo em nós. Ela está fluindo em nós. Ela está fluindo em nós. Ela está fluindo em nós. Receba, receba. Receba, receba. Está fluindo em nosso meio. Receba, receba. Receba o fluir das águas. Receba, receba. Em tabernáculos, Deus libera a bênção da chuva. Que Deus libere a bênção da chuva sobre a sua vida. E este ano bíblico, você vai viver o melhor ano da sua vida. Vai recebendo o fluir das águas. Deixa chover. Deixa chover. Oh Espírito Santo. Chover. Receba, 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 Da tua receba. glória, Receba, do teu receba, poder. receba, receba. Deixa chover. Águas do rio. Flui Espírito Santo. Flui Espírito Santo. Levante suas mãos ao céu. Diga assim: obrigado, Senhor. Nesta noite de tabernáculos, junto com todo Israel, eu recebo profeticamente a água viva que muda, que transforma a minha vida. Senhor, que esta água mude o meu coração, mude o meu caráter, que eu seja santo e que eu ande em santidade todos os dias. Senhor, livra-me de toda tentação. Perdoa-me, Deus, todas as minhas dívidas, e libere agora, Senhor, o seu rio, a água do enviado, a água viva que é o Messias sobre a minha vida. Flua agora, flua agora, flua. Vem Espírito Santo, vem. Tu és bem-vindo, Senhor, sobre a minha vida. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, sobre o meu coração. Eu lhe recebo nesta noite profética de tabernáculos. Eu lhe recebo todas as bênçãos que o Senhor tem para minha vida. Eu recebo nesta noite, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade.
servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranjo com a tua glória, e todo teu amor infinita, oh meu Deus, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me constreja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Concluindo, levante sua mão direita. Como sacerdote, eu quero profetizar sobre a sua vida. Há um rio de água viva fluindo dentro de você agora. Você recebe isso? Isso é uma voz profética em festa de tabernáculo. Este ano este rio vai crescer dentro de você. E por onde você passar, e por onde você tocar, e por onde você andar, tudo ao seu redor será transformado e haverá uma abundante prosperidade na sua vida. Você recebe? Então dê um grito de júbilo ao Senhor. Santo é o nosso Deus que vive eternamente, de eternidade a eternidade. Ao seu Filho a honra, a glória, o poder, o domínio sobre todas as nações. E o Espírito Santo continue fluindo sobre todas as nossas vidas. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora do seu Filho amado Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo te guie, te transforme, te faça santo todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A Ele a festa, o louvor e a adoração, sempre, sempre. Amém? Amanhã às 18h30, ok? 18h30. Dê um abraço em 3 pessoas, diz assim: Feliz Tabernáculo. Hey, 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 hey.